hoje nós vamos falar sobre aprendendo a ouvir o coração de Deus pelo Espírito. Aprendendo a ouvir o coração de Deus pelo Espírito. E eu quero ler com você o versículo que está em João 10, 27. João 10, 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Nós estamos falando então sobre sermos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Na semana passada nós aprendemos sobre reconhecer, ter essa sensibilidade para reconhecer a voz de Deus através do Espírito. Que nós temos também que entender pela fé que Deus ele já nos deu da sua presença. Ainda que nós não venhamos a sentir, que os nossos sentimentos não estejam percebendo essa presença, pela fé nós cremos que o Senhor está conosco. Então, não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com sentir ou não essa arrepio ou a presença de Deus. É crer, é pela fé que nós sabemos que Deus, Ele está conosco. E hoje, então, nós vamos aprender a como ouvir o coração de Deus pelo Espírito. Porque o Espírito de Deus, Ele nos capacita para muitas coisas. E é isso que nós vamos aprender ao longo desses estudos no Projeto Raízes, às quartas-feiras. E hoje nós vamos focar sobre como ouvir o coração de Deus. Como nós podemos fazer isso através do Espírito. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos ansiosos para ouvir a voz de Deus. E eu me incluo nisso. Nós queremos ouvir a voz de Deus nos dando direção para as coisas que nós temos que fazer. Nós ficamos tão focados em saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não tem nada de errado com isso, pelo contrário. Mas às vezes nós temos um foco tão grande em saber qual é a direção, qual é a vontade, qual é aquilo que Deus quer que a gente faça naquele momento, que nós nos esquecemos de buscar o próprio Deus. Muitas vezes nós estamos buscando a voz de Deus e estamos deixando de buscar o próprio Deus, quando nós devíamos fazer o contrário. Será que é possível nós estarmos buscando somente as respostas de Deus, a voz de Deus, e deixarmos de buscar a fonte, o próprio Deus? É possível sim. Muitas vezes nós estamos fazendo isso. A gente pode, muitas vezes, estar buscando só aquilo que é para o nosso próprio benefício, para que a gente tenha direção, para que a gente tenha respostas, mas a essência de quem Deus é, nós temos deixado de lado. Eu posso conhecer, e você também, as vontades, a voz de uma pessoa. Eu posso conhecer o que essa tal pessoa deseja, se eu conheço ela um pouco, ou se ela falou, muitas vezes ela fala, eu gosto de amarelo, eu gosto de azul. Eu posso conhecer as vontades de uma pessoa, posso conhecer até quais são os desejos dela. E posso até, de repente, fazer essas vontades para agradar, tá ali, olha, só dando ali, se fazendo presente, mas sem conhecer essa pessoa, sem conhecer o coração dessa pessoa verdadeiramente, sem saber como que se passa dentro desse coração. Nós podemos fazer isso com as pessoas e nós também podemos fazer isso com Deus. Podemos buscar ou querer ouvir sua voz, querer saber das suas vontades para os nossos próprios interesses, sem conhecer nada do coração dele, sem saber quais são os desejos mais profundos do coração de Deus, aquilo pelo qual o coração do Senhor bate. Quando nós falamos do coração de Deus, nós estamos usando uma regra da linguagem, eu não sei se é assim que diz, é o antropomorfismo, que é quando nós colocamos coisas humanas em Deus para que a gente possa entender. Quando a gente fala dos braços de Deus, as mãos de Deus, os olhos de Deus,
nós estamos colocando formas humanas para que nós possamos entender melhor. Então, quando nós estamos falando aqui do coração de Deus, nós estamos falando das coisas mais profundas, dos desejos mais profundos de Deus. Será que nós temos buscado conhecer esse desejo mais profundo? A grande diferença entre ouvir o direcionamento somente da voz de Deus e saber suas vontades e cumprir como se fossem regras, e ouvir a voz do coração de Deus, é que quando eu conheço a Deus, quando eu busco conhecer a Deus profundamente, eu conheço a vontade dEle. Então, se eu conhecer a Deus, eu conhecerei também a sua vontade. Se eu conhecer a Deus, eu vou conhecer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer. Isso será quase que automático, isso será quase que instintivo. Quando eu conheço alguém, eu sei como ela pensa, eu sei o que ela deseja. Quando eu conheço a Deus, eu conheço a sua vontade. Então, nós precisamos conhecer a Deus. A sua vontade vem depois de conhecermos a Deus. Conhecer a sua voz vem só depois que nós conhecemos a Deus. Não é possível ouvir sua voz, não é possível saber a sua vontade, se nós não o conhecemos. Muitas vezes nós temos dificuldades em discernir a voz de Deus, porque as nossas emoções, elas estão altamente envolvidas com o que a gente pensa ser a voz do Espírito Santo. As nossas emoções, elas podem nos confundir, elas podem nos levar a pensar que algo é desejo de Deus, que algo é a vontade dEle, quando na verdade é o nosso desejo. Quando na verdade é aquilo que nós queremos. Então, aquilo fica tão forte no nosso coração, fica tão latente, que nós achamos que aquilo é a voz do Espírito Santo. Que nós achamos que aquilo é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, os nossos sentimentos precisam ser dominados pelo Espírito Santo. Se os nossos sentimentos, os nossos desejos não forem dominados pelo Espírito, nós seremos constantemente enganados. Porque nós vamos ouvir a voz daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. Por isso que a base para o conhecimento de Deus não é apenas nós queremos identificar direções para a nossa vida, saber qual é a vontade dele, se ele quer que eu me case com fulano, se eu me case com cicrano, se ele quer que eu entre em tal faculdade ou nessa outra faculdade, se ele deseja que eu use preto, ou se ele deseja que eu use amarelo. A base para o conhecimento de Deus não é apenas usarmos Deus para nos dar direções para a nossa vida. Deus não é um oráculo em que eu consulto de manhã para saber o que Ele deseja de mim, para que eu não corra nenhum risco. A base para que nós possamos conhecer é querer buscá-lo profundamente, porque nós o amamos, porque nós não podemos viver sem Ele. Ele não é apenas alguém que cuida dos detalhes da nossa vida, ou que nos serve, cuidando dos detalhes da nossa vida. Deus não é o nosso serviçal, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, somos nós quem servimos Ele. Então é por isso que a base para desse desejo, não é buscar somente direções, mas é buscar o coração desse Deus. E o Espírito Santo, Ele nos capacita a ouvir o coração. Ele nos capacita a saber dos desejos mais profundos de Deus, de forma clara, pura. E essa escuta só é possível por meio de um relacionamento com o próprio Espírito Santo. O que há no coração de Deus, então, que Ele quer partilhar conosco? O que será que há nesse coração de Deus que Ele deseja tanto partilhar conosco? Como que nós podemos ouvir estas revelações tão profundas através do Espírito? E em 3 tópicos eu quero falar com vocês nessa noite. E no primeiro deles é sobre que o Espírito Santo nos revela Jesus. O Espírito revela Jesus para nós. Jesus, Ele não é apenas uma doutrina. Jesus, Ele não é uma religião.
Jesus, ele não é um conceito, um profeta, alguém que veio a esse mundo para deixar exemplo. Ele não é apenas isso. Jesus, ele é o Salvador do mundo. Jesus, ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o plano perfeito de redenção. E o Espírito Santo, e só o Espírito Santo é capaz de nos revelar isso. Queridos, pensa, isso é loucura. Jesus viveu há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás. E nós estamos aqui, vivendo esta vida totalmente voltada para Cristo, porque somente o Espírito Santo é quem pode nos revelar quem é Jesus. Se não é pelo poder do Espírito Santo, Jesus, ele é religião apenas. Ele é apenas um conceito, uma história que alguém contou lá atrás, uma história tão relevante quanto as outras histórias que estão aí nos livros de história. Quando não há revelação do Espírito Santo para essas pessoas, Jesus, ele passa a ser às vezes até um fardo pesado de ser carregado. Mas quando nós temos a revelação do Espírito de quem é Jesus, de quem ele é e o que ele veio fazer, nós conseguimos entender que Jesus é o plano de redenção para as nossas vidas, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele é, como diz J. Packer, como se ele fosse um holofote. O Espírito Santo coloca um holofote sobre Jesus. Sabe, nesses locais de teatro, quando nós estamos num teatro, muitas vezes tem uma luz que fica girando e essa luz vai em cima do personagem principal. É isso que o Espírito Santo faz. Ele é como um holofote que se joga em cima de Cristo, toda a luz, toda a clareza, e ele revela quem é Jesus para nós. Enquanto esse holofote não é colocado sobre Jesus, enquanto nós não recebemos o poder do Espírito para compreender quem é Jesus, Jesus passa como um personagem qualquer daquele teatro para nós. Mas quando o Espírito Santo vem com esse holofote sobre ele, nós entendemos quem é Jesus. O Espírito Santo, ele nos revela, nos ensina a respeito de Jesus. Ele traz de volta ao nosso coração os ensinamentos, as inspirações da palavra, as suas próprias inspirações. Isso é incrível, porque quem inspirou a palavra, quem inspirou as Escrituras, foi o Espírito de Deus. Deus inspirou as Escrituras. E o que o Espírito Santo faz, o trabalho dele, é trazer sobre nós a lembrança, nos trazer de volta à memória aquilo que ele já revelou, aquilo que está revelado na palavra. Ele traz aos nossos corações, ele não desperdiça as suas próprias inspirações, mas ele traz isso de volta aos nossos corações e às nossas mentes, e faz Jesus conhecido a nós. Ele faz que nós tenhamos condições de perceber e conhecer quem é Jesus. O que Jesus veio, por que Jesus veio e quem ele é. Ele não é só um conceito. Ele não é só uma religião. 2 Pedro 1:20, em relação à inspiração da palavra de Deus, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é totalmente inspirada por Deus. Totalmente inspirada. E nós temos, através do Espírito Santo, a capacidade de compreender a Bíblia, porque o próprio Espírito que inspirou a palavra está conosco no momento em que nós estamos lendo a palavra. O próprio autor da Bíblia está ali conosco quando nós estamos lendo a palavra. E ele nos revela o que estava no coração de Deus quando Deus colocou essas palavras neste livro. Não são apenas palavras, é o coração de Deus impresso para nós. É o coração de Deus impresso. O Espírito, ele dá continuidade à obra de Jesus aqui na terra.
ele traz luz, ele traz entendimento, revela aquilo que já foi revelado na Bíblia, mas que muitas vezes nós não compreendemos. Quantas vezes você já passou por isso, e eu também, de nós lermos a Bíblia, lermos, e não entendermos nada do que está ali. Aquilo é difícil, e muitas vezes a gente ouve isso das pessoas: eu não leio a Bíblia porque a Bíblia é difícil, porque a Bíblia é um livro de palavras difíceis, eu não consigo compreender. A Bíblia, na verdade, ela é o coração de Deus para nós. Ela é a expressão do amor de Deus, mas nós não vamos compreendê-la. Ela não passará de um livro de cabeceira, que vai ficar ali aberto no Salmo 91. Se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, revelando a nós as Escrituras. Quando nós compreendemos as Escrituras através do Espírito, nós estamos ouvindo diretamente do coração de Deus. No momento em que você compreende a Bíblia, no momento em que você compreende as Escrituras, somente pelo poder do Espírito, isso não é porque você é inteligente, não é porque você estudou bastante, é através do Espírito Santo que você consegue compreender as Escrituras. Só Ele pode, só Ele pode. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo, Ele nos anima. Ao nome de Jesus, enfermos são curados. Ao nome de Jesus, mortos são levantados. Nenhuma história estaria viva se ela não fosse verdadeira. O Espírito Santo, Ele nos ajuda e nos anima a prosseguir na verdade. Essa chama do Evangelho, ela não se apaga dentro de nós, porque nós temos o Espírito de Deus, que Jesus enviou para nós. E é lindo que Jesus, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltou para o céu. Mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele deixou o Espírito Santo para que continuasse aquilo que Ele estava fazendo. Jesus não nos deixou sozinhos sem consolo, sem esperança. Ele nos deixou o Espírito Santo. Ele não enviou aleatoriamente o Espírito Santo na terra. Ele enviou para nós. E isso está muito claro em João 16:7, quando ele diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. O conselheiro veio para nós. O conselheiro, o Espírito Santo, veio para nós. Então, quando Jesus ele deixou o Espírito Santo para que nós permanecêssemos animados na fé, perseverantes na fé, não desistíssemos da fé, e que nós conseguíssemos continuar compreendendo o coração de Deus, como Jesus já fazia. Olha o que Jesus diz aqui para os discípulos, em João 16:12-14. Eu tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Que fantástico isso, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, Ele recebe direto do coração de Deus e torna isso conhecido a nós. Ele recebe daquilo que é da parte de Cristo e torna conhecido a nós. Louvado seja Deus por isso. Glórias a Deus pelo Espírito Santo que veio a nós, para que nós pudéssemos conhecer quem é Jesus, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. E é isso que nós vamos falar nesse segundo ponto, que o Espírito Ele nos revela Jesus, para termos um relacionamento com Ele. Assim como os profetas no Antigo Testamento, eles conheciam bem a Deus. Antes de falar de Deus, antes de proclamar a Deus, os profetas conheciam quem era Deus. Eles andavam com Deus. Eles viam os sinais e as maravilhas que Deus fazia. Então, eles conheciam bem a Deus para depois falar, proclamar a respeito de Deus.
A nossa proclamação do Evangelho, ela deve fluir do nosso íntimo, de um profundo relacionamento com Jesus. Eu não posso receitar para você algo do qual eu não experimentei, algo que não fez efeito nenhum em mim. Eu só posso falar daquilo que eu conheço, eu só posso falar daquilo que flui de dentro do meu coração e da minha alma. E eu e você só podemos proclamar a Cristo se nós o experimentamos de tal maneira, um relacionamento com Ele, que flua de dentro de nós esse relacionamento profundo. E o Espírito Santo, Ele não só nos capacita a proclamar Jesus, mas Ele nos capacita para esse relacionamento com Cristo. Ele nos dá essa capacitação para um relacionamento com Cristo. Efésios 2,18 diz que, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Queridos, se não fosse por Cristo, se não fosse pelo Espírito Santo que nos revela, nós não teríamos acesso a Deus. Esse acesso estaria bloqueado. Mas eu e você temos acesso, porque nós temos um Espírito Santo que nos revela Jesus, que morreu no nosso lugar, que ressuscitou e que nos deu livre acesso ao Pai. Se não fosse por meio desse relacionamento, eu e você não teríamos acesso a Deus. Nós talvez não temos acesso às autoridades do nosso país, ou até mesmo aqui políticos da cidade de Osasco, que é pequena, mas nós temos acesso ao Deus Criador dos céus e da terra, por meio do Espírito Santo, por meio desse Espírito que nos revela Cristo, que nos dá acesso direto ao Pai. Obrigada, Senhor. O Espírito, Ele nos revela as coisas que dizem respeito a Jesus. E Ele glorifica a Jesus, torna Jesus conhecido, assim como Jesus fez o Pai conhecido. Vocês percebem que o Espírito Santo, Ele faz uma continuação do trabalho de Jesus. Aquilo que Jesus fez aqui nessa terra por 33 anos, enquanto Ele viveu aqui como homem, o Espírito Santo continua fazendo há mais de 2000 anos. Ele continua fazendo o mesmo trabalho que Jesus fez, tornar Jesus conhecido, assim como Jesus tornou o Pai conhecido. Antes, os homens conheciam Deus através da lei. A lei era a forma como os homens conheciam a Deus no Velho Testamento e obedeciam essa lei porque eles precisavam obedecer e eles cumpriam essa lei com zelo até. Mas quando Jesus ele veio, Ele revelou os desejos do coração de Deus, e isso é profundo demais. Um exemplo disso é o que está em Mateus 5, eu não vou ler aqui, mas para que nós possamos compreender. Lá em Mateus 5, eu não sei exatamente o versículo, quando diz assim: antes era dito a vocês, não matarás, mas eu porém vos digo, se quer odiar o seu irmão, você já o matou no seu coração. Antes era dito, não adulterarás, mas se você olhar a mulher do teu próximo com cobiça, você já adulterou no teu coração. Você sabe o que quer dizer isso? Que Jesus, Ele elevou o padrão moral da lei. Ele elevou o padrão moral. Antes as pessoas cumpriam a lei para que não fossem fulminadas ou mortas ali, para que elas vivessem ou para que elas recebessem as bênçãos do Senhor. Mas Jesus veio e falou assim: olha, não adianta só obedecer, eu quero o coração de vocês. Não adianta só os seus atos de obediência, eu quero mais, meu Pai quer mais. Ele quer o coração de vocês. Então Jesus, Ele veio e Ele revelou o coração de Deus para nós. E é dessa forma, quando nós vamos conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra, que nós vamos conhecendo o coração de Deus. E assim nós vamos ouvindo a voz do coração de Deus. É um processo de conhecimento. Não é um ato de soberano ou de sobrenatural, ouvir uma voz audível. Às vezes é isso que a gente quer. A gente quer atos sobrenaturais. Eu quero ouvir uma voz com som de trovão. Deus pode fazer isso? Ele pode. Eu creio nisso. Mas Ele quer mais. Ele quer o nosso coração envolvido nisso. Ele quer o nosso coração totalmente envolvido em conhecê-lo, em aprender mais dEle.
E foi isso que Jesus fez. Ele levou o padrão moral, revelando o que Deus pensava, o que Deus desejava. Não era suficiente cumprir a lei para agradar a Deus. Era necessário desejar cumprir a lei. Era mais do que cumprir, era necessário desejar cumprir essa lei. Jesus, ele nos deu o seu Espírito, pois ele tem interesse em desenvolver um relacionamento conosco. Ele quer manter esse relacionamento conosco. Ele disse assim aos seus discípulos em João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Naquele tempo, no mundo mediterrâneo antigo, a amizade, ser chamado de amigo, tinha um peso muito grande. Talvez muito mais, agora todo mundo, né? Amigo para lá, amiga para cá. E a gente não tem ideia do que isso quer dizer, do que o peso dessa palavra. E naquele tempo isso era levado muito a sério. A amizade, ela tinha muitos significados, mas o mais conhecido era a respeito de intimidade. Amigos, eles trocavam confidências. E Jesus está dizendo aqui, tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Tudo o que eu ouvi do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, eu tornei conhecido de vocês. Jesus, ele desnudava o coração de Deus para os discípulos. Ele fazia o coração do Pai conhecido. E por que será que ele fazia isso? Porque Deus queria que o seu coração fosse conhecido pelos homens. Deus queria que os desejos dele fossem conhecidos por mim e por você hoje, através da ação do Espírito Santo, que continua o trabalho de Jesus aqui nessa terra, que continua desnudando o coração de Deus para nós, que continua nos mostrando qual é a vontade dele, qual é o desejo dele. Isso significa que o Espírito Santo, ele transmite para nós, de uma forma clara, esses desejos. Ele não traz isso embaçado ou em enigmas, ele transmite de uma forma clara. O coração de Deus não é algo enigmático, para que a gente não possa descobrir. Ele está lá para que nós possamos descobrir. O que impede de nós compreendermos e ouvirmos a voz do coração de Deus é o nosso orgulho, os nossos desejos, os nossos sentimentos, o nosso próprio eu. Nós estamos cheios de nós mesmos. Estamos cheios de preocupações da nossa vida, que vai passar. Cheios demais, para ouvirmos as simplicidades, muitas vezes, do coração de Deus. E o terceiro e último ponto, é como é então que nós podemos ouvir o coração de Deus por meio do Espírito. Como que nós podemos ouvir o coração de Deus por meio do Espírito Santo? Quanto mais nós soubermos a respeito de Jesus, com base na Bíblia, mais preparados nós vamos estar para reconhecer a voz de Deus. Quanto mais eu e você tivermos relacionamento com Cristo, quanto mais eu conhecer a respeito de Jesus, quanto mais eu me permitir que o Espírito Santo revele quem é Cristo, mais eu estarei preparado para ser sensível à voz do Espírito Santo. E quando nós falamos de sensibilidade, nós não estamos dizendo que Deus dificulta para que a gente escute, não é isso não. Às vezes Deus fala mais baixo para que a gente chegue mais perto. Às vezes nós não entendemos a forma como Deus fala, porque nós não temos a sensibilidade de entender como Ele age, porque nós não conhecemos o seu caráter. E é isso que Jesus quer, relacionamento conosco, para que nós possamos conhecer e reconhecer a voz dEle, os mistérios da palavra de Deus. Quando você conhece alguém bem o suficiente, e eu acho que a gente passa por isso, às vezes quando nós perdemos alguém querido, e nós estamos, sei lá, numa situação em que você pensa, o que será que fulano faria no meu lugar? O que será
que ele diria? Como será que ele agiria? Como que essa pessoa lidaria com essa situação? O que será que ela falaria? Quando você conhece alguém bem o suficiente, você até sabe o que essa pessoa diria. Olha, eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, ela diria isso. Eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, ela falaria isso. O mesmo acontece com a gente quando a gente conhece a Deus. Nós sabemos qual é a sua vontade, a gente não precisa perguntar o tempo inteiro. Senhor, é da tua vontade isso? Senhor, é da tua vontade aquilo? Tem coisas, meus queridos, que a gente não precisa perguntar, está escrito. Está na palavra, já foi revelado. Deus não vai te responder aquilo que já foi revelado. Você precisa, é trabalhoso ter um relacionamento. E Deus quer o teu coração nisso. Deus quer o meu e o teu coração nisso. Relacionamento é trabalhoso. Relacionamento precisa de investimento. E se você quer conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer aquilo que Ele já revelou. Você precisa conhecer a palavra dEle. Então, você consegue compreender como que Deus deseja naquela situação, o que Ele está falando, porque você conhece o caráter dEle. Porque o caráter dEle, conforme você vai se relacionando com Ele, vai se aproximando dEle, o caráter dEle vai sendo impresso em você, vai sendo impresso nas nossas vidas. E a gente vai se tornando tão parecido com Cristo, tão parecido com aquilo que Ele faria, que nós não precisamos ficar perguntando a todo momento, nós vamos agir direcionados pelo Espírito, de maneira que nós vamos agir de acordo com a palavra de Deus, porque nós conhecemos o caráter dEle. Conhecer a Deus, ouvir sua voz, está diretamente ligado em conhecer a palavra de Deus. Não adianta nós queremos ouvir a voz de Deus se eu não conheço a palavra dEle, se eu não conheço aquilo que já foi revelado. E é por isso que nós caímos tantas vezes em emboscadas espirituais. Quando pessoas se utilizam do eis que te digo, ou o Senhor mandou te dizer, para dizer coisas que estão no coração deles, não veio do Senhor. Porque não conhecem a palavra de Deus, usam as escrituras fora do contexto, para o seu próprio benefício. Não há ali um estudo da palavra, exegese, não há um relacionamento, não há tempo investido com o Senhor para conhecer o caráter, para conhecer Jesus, mas há uma falação muito grande, usando textos fora de contexto, para dizer que são espirituais ou que conhecem a Deus, alegando ser a voz de Deus, alegando ser a vontade dEle. Então a única maneira de nós não sermos enganados, e sabemos que estamos ouvindo a voz verdadeira, é conhecendo. Já diziam que nós nem precisamos conhecer as notas de dinheiro falsa, né? Se nós conhecermos a verdadeira, se eu conhecer a voz do Senhor. O versículo que nós lemos lá no comecinho diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se nós conhecermos a voz do nosso bom pastor, nós não seremos enganados. Através da ação do Espírito Santo, Ele vai nos revelar o que Ele mesmo já inspirou. Uma outra maneira de nós também nos protegermos de falsas vozes é quando nós nos cercamos de pessoas espiritualmente maduras nos seus relacionamentos com Deus. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselhos há segurança. E é claro que eu estou falando de conselhos de pessoas em que você vê um relacionamento maduro com Deus, em que você vê o fruto do Espírito. Pessoas que o Senhor prepara para caminhar conosco. Nós não precisamos caminhar sozinhos. Nós temos os nossos irmãos que Deus prepara para caminhar conosco. E no Antigo Testamento nós vemos que os profetas de mais idade, eles acabavam se tornando mentores dos profetas mais novos, né? Paulo, inclusive, instruiu, isso já no Novo Testamento, Paulo instrui os crentes da primeira geração da igreja a analisarem as profecias uns dos outros. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 14:29, quando
Paulo diz, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então nós precisamos estar juntos também e sendo conselheiros uns dos outros e analisando aquilo que está sendo feito com maturidade espiritual. E isso só se dá quando nós temos um relacionamento maduro também com Deus. E uma outra maneira de nós ouvirmos a voz do coração de Deus é pela direção do Espírito nas nossas vidas. E conforme nós vamos vivendo essa experiência, isso se torna parte do nosso dia a dia. O Espírito Santo, ele nos direciona ao que fazer. Quando nós vemos alguém em necessidade, nós somos direcionados pelo Espírito Santo para ajudar essa pessoa. Primeiramente, eu sei que isso é vontade de Deus, porque a palavra diz que nós devemos socorrer os necessitados. Então eu não preciso perguntar para Deus se eu devo socorrer o órfão, a viúva. Eu não preciso, isso está revelado. Nós precisamos, como igreja, socorrer aqueles que estão necessitados. Precisamos, como igreja, sermos a mão estendida nos momentos de dificuldade. Nós não precisamos perguntar, então nós somos direcionados a fazer a vontade de Deus. Nesses momentos em que as coisas acontecem e a gente precisa agir. Mas a sensibilidade mais profunda e mais linda que existe em ouvir a voz do coração de Deus se dá quando nós aprendemos a produzir o fruto do Espírito em nós, o amor, o fruto do Espírito. Quando o nosso coração, ele fica tão repleto do coração de Deus, nós fazemos a sua vontade, porque o amor dele, o amor de Deus que está dentro de nós não nos deixa outra alternativa. Nós não vamos estender a mão ao necessitado somente porque está escrito na Bíblia. Nós não vamos estender a mão ao necessitado ou ajudar alguém ou fazer algo somente porque é lei ou porque é nossa obrigação. Nós vamos fazer isso porque o amor que está no nosso coração, o fruto do Espírito, não nos dá outra alternativa. Essa é a mais profunda sensibilidade que você pode atingir em ouvir o coração de Deus. Quando o amor brota dentro de você. 1 João diz assim, 4, versículos 7 e 8. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando o Espírito Santo, ele escreve no nosso coração o que a Bíblia ensina, nós nos tornamos pessoas habilitadas, hábeis, sensíveis a ouvir o coração de Deus e colocar em prática a sua vontade. Nós podemos ouvir Deus através das Escrituras, como nós aprendemos. Podemos ouvir Deus através da adoração, como nós aprendemos na quarta passada. Na direção específica do Espírito Santo, quando Ele fala aos nossos corações, através de Jesus, que o Espírito Santo nos revela. Mas nós precisamos conhecer o coração de Deus tão plenamente, a ponto de reconhecer imediatamente que se trata de algo que Deus realmente deseja. É isso que nós precisamos, buscar esse conhecimento. O nosso objetivo não deve ser apenas obter a direção para as nossas vidas, respostas, mas o nosso objetivo deve ser ter uma conexão com o coração de Deus, ser tão parecido com Cristo, que nós vamos obedecê-lo por amor, não por medo. Nós vamos refletir o seu caráter de um modo tão natural, que a nossa vida vai dar testemunho dele, para a glória do nome do Senhor. E é isso que nós vamos aprender na próxima quarta-feira, que nós somos habilitados pelo Espírito Santo a falar dele, a evangelizar, dar testemunho do Senhor. Nós queremos ter esse coração sensível à voz do Espírito Santo. Nós queremos que o Senhor fale conosco e a gente reconheça a sua voz imediatamente. Para encerrar, eu quero compartilhar com você uma história, um testemunho de uma missionária. E eu amo as histórias dela, eu já devo ter compartilhado outras aqui,
que é a Ellen Roosevelt, uma coisa assim, eu não sei falar o sobrenome dela, mas eu acho que é Roosevelt, é um sobrenome diferente. Ela é uma missionária, que é uma médica, que atuava na África. E ela, dentre muitas histórias maravilhosas que ela já deixou registrada, essa tocou muito ao meu coração, porque fala de sensibilidade, de ouvir a voz de Deus. Fala da sensibilidade de uma criança em confiar. E a história é a seguinte: havia uma mulher num dos hospitais onde essa missionária atuava. Ela teve um bebê e logo após ela dar à luz a esse bebê, ela veio a falecer. Ela deixou esse bebê recém-nascido e uma criança, uma menininha de 2 anos de idade, órfã também. Naquele hospital que era muito precário, não tinha incubadoras, porque não tinha energia elétrica, era tudo muito precário. E a única forma de manter aquele bebê recém-nascido aquecido num frio intenso que fazia na África naqueles dias, era através de bolsas de água quente. E eles tinham uma bolsa de água quente, uma apenas. Mas quando eles foram encher essa bolsa, a bolsa estourou. E eles não conseguiram utilizar naquele bebê. Então, uma enfermeira estava ali encarregada de ficar ali noite e dia com aquele bebê no seu corpo para poder aquecê-lo, para que ele não falecesse. E no dia seguinte, a Ellen, essa missionária, foi até o orfanato, onde ela também cuidava de crianças ali e evangelizava aquelas crianças. E como eles sempre faziam, eles tinham um momento de oração. E naquele dia, ela pediu oração por aquele bebê. Ela contou para as crianças daquele bebê e daquela menininha de 2 anos, que chorava muito por ter perdido a sua mãe, estava sozinha, não tinha mais ninguém da família. E uma menininha de 10 anos prontamente se dispôs a orar. E a oração dela era assim: Deus, por favor, nos envie uma bolsa de água quente. Mas Deus, não é bom que seja amanhã, porque amanhã o bebê já vai estar morto. Ela ainda exigiu isso na oração. Deus, não é bom que seja amanhã, porque amanhã o bebê já vai estar morto. Então, Deus, por favor, nos mande nessa tarde. E enquanto o Senhor se encarrega de mandar a bolsa, porque ela tinha certeza que a bolsa viria. Senhor, por favor, envia também uma boneca para a menininha, para ela saber que o Senhor a ama. E a Ellen, naquele momento ali da oração, ela não conseguiu dizer amém, porque ela não acreditava que aquilo fosse possível. E ela pensou: Senhor, é impossível, e ela vai se decepcionar. Essa menininha vai se decepcionar, porque a oração dela não há como ser atendida. Ela já estava na África havia 4 anos. E até aquele momento, ela nunca havia recebido nenhuma encomenda. Quando ela chegou em sua casa do orfanato naquele mesmo dia, no terraço da casa dela havia uma caixa com 10 quilos. E essa caixa tinha selos do Reino Unido, que era da onde ela era, da casa dela, da sua cidade, do seu país, enfim, vinha da cidade dela. E ela nunca, em 4 anos, havia recebido nada dos seus parentes ou dos seus amigos. Ela não abriu a caixa, ela pegou a caixa e correu de volta para o orfanato, porque eram doações para o orfanato. E quando eles começaram a tirar os itens e que ela pôs a mão, a bolsa de água quente, novinha, estava lá dentro. E quando ela tirou essa bolsa, ela conta que essa menina, de 10 anos de idade, correu para perto da caixa e falou assim: se a bolsa está aí, a boneca também está. E quando ela colocou a mão na caixa e começou a procurar e a procurar, ela tirou a boneca, vestida com uma roupinha linda. E os olhos dessa menina brilharam, porque ela nunca duvidou daquela oração. Mas, meus queridos, a maior lição que eu gostaria que ficasse para nós aqui nessa noite, sobre aprender a ouvir a voz do coração de Deus,
é que aquele pacote, ele tinha sido enviado 5 meses antes. Aquele pacote tinha sido enviado 5 meses antes. Deus já sabia da oração daquela menina naquela tarde. E 5 meses antes, Ele preparou a resposta. Porque alguém foi sensível à voz dele. A resposta de Deus chegou naquela tarde para aquela garotinha lá na África. Porque alguém no Reino Unido foi sensível à voz de Deus. Foi sensível à voz do coração de Deus. E eu tenho sentido no íntimo do meu coração o quanto nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Nós temos nos tornado pessoas endurecidas, rígidas. E eu sei que eu sou chorona, mas eu não consigo me conter diante de um testemunho tão profundo e tão simples. As coisas de Deus são simples. As coisas de Deus não são cheias de mistérios. Nós precisamos somente estar dispostos a ouvir, dispostos a sermos instrumentos, dispostos a sermos a resposta de Deus na vida das pessoas. Que o Senhor possa nos dar essa sensibilidade e que o nosso coração possa estar conectado com o coração dele, a ponto de nós ouvirmos a sua voz íntima e profundamente. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você.